Bem, beleza, eu coloquei aqui, eu não sei como vai ser disponibilizado, mas enfim, obrigado aí, Júlia, pela percepção. Então, quando estamos falando do direito municipal, eu preciso primeiro entender o que é o município. Se eu não entender o que é o município, não tem como eu entender como vai efetivar e de que forma vai efetivar esse direito municipal. E aí eu pergunto aos senhores, o que é o município? Né? Se eu fosse perguntar a vocês, se fosse uma questão de prova, efetivamente, viria uma pergunta o seguinte: qual é a natureza jurídica do município? Como é que vocês responderiam essa pergunta? Né? Como é que é a natureza jurídica? O que é o município? E aí, quem pode começar aí a puxar já as discussões, né? Os nossos debates aqui das nossas tardes de segunda-feira? O que é o município? Quem pode explicar isso aí? Da sua forma, não é nada jurídico ainda não. Né? O que é o município? O município ele possui CNPJ, né? Ele é um ente independente no sentido de lei orgânica. Eu não sei muito bem o que eu estou falando, não, professor. Segundo período, tá? Estou chutando. É isso mesmo, vamos embora. Possui receita própria, ele tem capacidade jurídica para arrecadar impostos, e eu acho que é a única coisa que eu sei. Boa, Ariane, é isso aí, esse é o caminho. Né? Você já trouxe informações importantes, né? Você já trouxe informações aí. A primeira informação que você trouxe, que a Ariane trouxe aqui para nós, ela falou o seguinte: o município tem CNPJ. Para muitos já vai dar aquela confusão, vai dar aquela tela azul. Bem, o porquê do CNPJ? Né? É óbvio, vocês, aqueles que já passaram aí do primeiro período, possivelmente já estudaram isso em Introdução ao Direito ou Civil 1, né? A distinção entre pessoa física e pessoa jurídica. Né? E eu acho que isso, mesmo aqueles que não tiveram isso, já sabem a distinção de uma pessoa física e uma pessoa jurídica. Né? A pessoa jurídica são as empresas, são as pessoas que não são físicas. Parece sendo redundante a minha fala. E por que há essa criação dessa pessoa jurídica? Essa pessoa jurídica é uma criação, vamos dizer assim, do direito. O direito tinha que solucionar e distinguir quem não era pessoa física para que essa pessoa pudesse ter os seus direitos assegurados. E aí cria-se uma figura da pessoa jurídica. E muitas, quando a Ariane fala que o município tem o CNPJ, muitos podem parar e pensar, ora, mas calma aí, CNPJ não é para empresa? Né? Se eu estiver falando da faculdade de Miguel Pereira, tem o CNPJ. Se eu estiver falando do escritório do Walker, tem o CNPJ. Ou seja, são pessoas jurídicas de direito privado. Ou seja, relação privada. Só que a nossa seara, né, o nosso estudo é do direito público. Então, quando a Ariana fala que o município tem um CNPJ, sim, é uma pessoa jurídica de direito público. É uma outra relação. As regras que irão repercutir em cima desse CNPJ é de uma outra forma. Inclusive com algumas situações, como, por exemplo, ela colocou aqui a capacidade tributária. Isso tem efeitos, né? A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente, quando nós começarmos a falar da parte tributária dos municípios. Mas a gente precisa entender, e se nós fôssemos conceituar município, né? O município é um ente federativo. O município é uma pessoa essa, entre aspas, uma pessoa jurídica, né? Que vai compor essa federação. Então, o Brasil, está lá no artigo 1º da Constituição, ele é a união indissolúvel dos estados e município. Por isso que nós chamamos, quando falamos de federação, né, quando nos reportamos às questões nacionais, nós falamos em união. Porque, na verdade, é o Estado Federativo Brasileiro que é reunido em uma união. Essa união é a união dos estados e municípios, que aí chega a esse consenso em ser união. Então, quando a gente está falando de município, nós estamos falando de um ente federativo. E o que é
esse ente federativo e o porquê que surge esse ente federativo, quais são os desdobramentos que ocorrem com esse ente federativo. A Ariane também, aqui colocando na nossa aula, no nosso encontro, de forma muito perspicaz, ela falou o seguinte: Walker, o município pode cobrar as questões tributárias. O município, ela falou, eu não lembro agora qual foi a palavra efetivamente que ela usou, mas ela disse, mais ou menos, que tem autonomia. Ora, quando a Ariane fala que o município tem autonomia, nós vamos lá atrás em teoria geral do Estado, ou ciência política, não sei o nome que a FAMIP dá para essa disciplina, possivelmente aqueles que estão no primeiro período devem estar tendo essa disciplina. Para aqueles que já passaram no primeiro período, estão vendo isso, né? Já viram isso em alguma oportunidade. Quando a gente estuda teoria do Estado, quando a gente estuda ciência política, a gente estuda exatamente como é que esse Estado é criado. Porque esse Estado é factoide. Esse Estado é uma criação jurídica. Ou alguém aqui viu o município de Miguel Pereira? Alguém aqui viu hoje o município do Rio de Janeiro? Né? Vocês possivelmente podem ter cruzado no Lago do Javari, por exemplo, com o prefeito André Português. Ponto. Ele é o prefeito, ele não é o município. São pessoas distintas. Né? É uma pessoa física que comanda uma pessoa jurídica. Ninguém aqui viu o município de Miguel Pereira. Quando vocês rompem ali, logo após o Bob's, ali um pouquinho depois, sai de Miguel Pereira e vai para Pati, vocês estão saindo de um município e indo para o outro. Tem um limite, né? Inclusive tem esses memes aí que circulam nas redes sociais, esses memes ridículos em alguns momentos, né? Nós não temos limite. Quem tem limite é município. É mais ou menos por aí. Mas quem são esses municípios? Como que isso ocorre? Né? E o porquê que há o município? Senhores, e aqui eu estou vendo só para aqueles que chegaram atrasados, eu botei aqui um link, preencham a presença pelo link que eu coloquei, beleza? Estou vendo aqui que já 3 pessoas preencheram aqui, botaram no chat. Será sempre pelo link que será disponibilizado no início das nossas aulas. A gente precisa entender o porquê da criação desses municípios. Hoje nós temos aproximadamente 5.500 municípios no nosso território nacional. E qual é o intuito? Essa criação desses entes federativos traz uma organização diferenciada. Quando estávamos falando em períodos pretéritos, era Vargas, por exemplo, etc., nós tínhamos o Estado. E quando eu falo Estado com I maiúsculo, né? Quando eu estou falando do presidente da República e etc., eles... Só ver aqui. Beleza, eu já vou... Quem puder aí depois colocar o link, tá, pessoal? Porque eu não consigo, por ser homem, eu não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Se eu for ler o chat e falar com vocês, alguma coisa vai ficar a ver navios. Eu prefiro falar com vocês. Então, essas questões burocráticas, pessoal, quem puder tá vendo aí, copiar e colar para ajudar o colega que chegou depois, só colocar. Senão, depois a gente desenrola isso, tá? Porque senão eu perco completamente a minha linha de raciocínio aqui e aí vai ficar aquela aula chata, né? Que vocês não conseguem linkar nada. Então, quando for assim, deixa seguir, ou me manda pelo WhatsApp depois, ou me manda no finalzinho, para que a gente consiga ter. E se for uma intervenção para a aula, sempre prefiro fazer pelo microfone, tá? Não precisa abrir câmera, nada, pelo microfone é o melhor caminho, porque aí fica semelhante a uma sala de aula efetivamente, tá? Então, é minha sugestão. Então, quando, na era Vargas, etc., tinha o Estado, né, quando a gente fala da administração pública federal, era uma questão de centralizar o poder. Né? Era a centralização de todos esses poderes em uma pessoa, no presidente da República. Com o passar do tempo, depois de constituições, regime militar e etc., chegou-se à conclusão que o melhor era pulverizar essa administração pública, que o melhor era trazer capilaridade a essa administração pública. De que forma isso aconteceria? Com a criação dos municípios.
Ora, hoje em dia, é muito mais simples vocês terem um acesso, por exemplo, a uma vacina da Covid-19 através do município, porque o município conversa com o Estado, que conversa com o governo federal. Então, fica uma administração descentralizada, né? Começa a criar os órgãos, e nessa criação de órgãos, um desses órgãos, o próprio município, criando essa possibilidade de ter uma capilaridade ainda melhor e ainda maior das atividades do poder público. Nós, aqui no estado do Rio de Janeiro, em tempos pretéritos, fomos capital do nosso país. Vamos imaginar, né, que os governantes federais que estavam aqui no Rio de Janeiro à época tinham que gerir as questões, sei lá, na Amazônia. Será que ele tinha uma empatia? Como é que seria isso? Né? Fica difícil de ter esse contato. Então, por isso, começou a pulverizar e foi criado a possibilidade de ter novos municípios para que traga capilaridade na administração pública, a administração pública sendo um pouco mais eficaz na sua gestão. Tanto é que quando sai a capital do Brasil, do Rio de Janeiro, para Brasília, né, um dos intuitos também é esse, botar no centro do país, no sentido de trazer mais acesso a essa gestão. Então, estamos falando de um ente federativo que foi criado no sentido de trazer capilaridade. E aí a gente pensa no seguinte, tá bom, mas como é que esse ente federativo vai se gerir? Aí foi o que a Ariane falou. Bem, esse ente precisa de ter recursos. Como que vai vir o recurso? A União que vai mandar o recurso para o município? O Estado que vai mandar o recurso para o município? Ou seja, o ente Também. maior... Oi? Também. Não, também. A gente vai chegar nisso lá. A gente vai chegar nisso. Então, assim, via de regra, esse município ele começa a ter uma palavra-chave. Uma palavra-chave que todo ente federativo tem, chamado autonomia. Senhores, qualquer ente federativo, eles são dotados de autonomia. E que autonomia é essa? É uma autonomia de gestão, é uma autonomia financeira, e quando a gente fala de gestão, a gente fala de uma autonomia administrativa. Então, o ente federativo ele vai ser gerido de forma autônoma. Não tem como ter a interferência de um outro. Ou seja, vamos dar aqui exemplos no caso concreto. Quando vocês pagam os seus impostos e veremos quais impostos que competem aos municípios um pouquinho mais à frente, né? O prefeito da sua cidade ele vai fazer a gestão da forma que ele quiser. Óbvio que há os limites legais, né? Por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal vai trazer isso. Tem alguns limites, não é ao bel prazer do prefeito, mas ele tem autonomia. Ele tem autonomia para contratar. Que ele vai contratar ao bel prazer dele? Não. A própria lei fala, né? 8666, ou agora, né? 14133, que são as duas leis, né? Uma está revogando a outra, a 8666 está em processo de ser extinta, que será revogada da Lei 14133, que está em vacácio. Então, essas leis obrigam que o prefeito, para contratar, como regra, faça um processo licitatório. Então, ele vai contratar. Ele não pergunta se precisa ou não precisa. Ele vai lá e vai contratar. Ele tem autonomia. Ele vai lá e vai abrir o concurso público para contratar um médico. Ou seja, tudo isso traz autonomia. Ele vai fazer a gestão da forma que ele quiser. Ah, Walter, mas calma aí. Ele é um ente menor. Vamos supor aqui, será que o governador pode intervir na administração do município? De forma alguma. Intervir, não. A intervenção, ela não pode ocorrer. Quando eu falo em intervenção, senhores, e aqui temos de tomar alguns cuidados, porque uma intervenção seria o governador tomar a rédea e praticar. Isso, como regra, não pode acontecer. Mas, por questões políticas,
tá? Uma análise política até pode acontecer, mas aí não é uma intervenção, é um acordo político que acaba seguindo e transitando por um caminho. Então, a palavra-chave, quando estamos falando em ente federativo, é autonomia. Senhores, quem está sentado na cadeira do executivo, do município, do estado ou da União, são pessoas, né, têm a gestão de forma autônoma. Eles irão tocar o dia a dia de forma autônoma, livre. Tanto é que vocês estão vendo e viram possivelmente isso acontecer na pandemia, a discussão sobre isso. Ah, quem vai impedir? Vai usar máscara ou não vai usar máscara? Vai fazer isso ou vai fazer aquilo? Calma aí, cada um toca o seu barco. Vocês vão ver que tem assuntos que concorrem a todos os entes federativos, e um deles é a saúde. Vocês viram há pouco, né, salvo engano, uns 4, 5 dias atrás, o governador do nosso estado falou o seguinte: os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro estão liberados a eles decidirem se vão manter a máscara ou não. Aí vem o prefeito de Duque de Caxias, fala, aqui no meu município não precisa. Vem o prefeito do Rio de Janeiro, fala, aqui no meu município não precisa. Eu confesso que eu não sei agora se o prefeito André Português já fez isso também no município de Miguel Pereira. Creio até que não, mas eu não tenho essa informação de forma fidedigna. Então, mostrando que tem autonomia. Pode ter uma direção, mas há uma autonomia. E essa autonomia é uma autonomia extremamente necessária, porque não adianta nada eu ter um ente federativo para trazer capilaridade, para trazer acesso ao cidadão que está naquela região, se a gestão for de uma outra pessoa. Não tem lógica para que isso aconteça. Então, a gente sempre tem de pensar na questão autonomia para a criação desses entes federativos. Beleza, eu preciso criar entes federativos. Eu estou falando de Estado, e aqui um Estado com E maiúsculo, né? Estado no seu sentido lato sensu. Quais são os requisitos, os 3 requisitos? Vocês lembram aí os 3 requisitos para que eu tenha um Estado? Alguém lembra? Teoria geral do Estado? Ou ciência política? Não sei agora. Não sei qual foi o nome que vocês deram nessa matéria no primeiro período. É a parte de território, povo, não, né? É isso território, mesmo. povo... E poder político. Poder político, E poder político. Poder político a gente vai aqui transvestir de soberania. É exatamente isso. Eu preciso ter um território, eu preciso ter um povo e eu preciso ter um governo soberano. Quando a gente fala do poder político ou do governo soberano, o que é isso? Autonomia. Ora, é aquela questão do jovem, né? É engraçado isso, meu pai falava isso quando eu tinha lá meus 18, 19 anos, né? Porque quando a gente chega com 18 anos, a gente está ali com 15, 16 anos, nossos pais geralmente nos impedem de fazer várias tripulias, né, da nossa vida de jovem, e a gente sempre fala, quando eu tiver 18 anos eu vou sair de casa, achando que a maioridade seria a criação dessa autonomia. Beleza, você pode até sair de casa, mas como é que você vai se manter? Com o meu dinheiro, né, ou o pai mantendo o filho? Esse filho não tem uma autonomia. Ele pode estar até fora de casa, mas sem autonomia. Porque quando a gente fala em soberania, uma soberania econômica, de conseguir a mantença, de conseguir pagar as suas contas sozinho. Isso é autonomia. Então, quando a gente está falando da criação de um território, quando a gente está falando aqui da criação de um Estado, e esse Estado no sentido lato sensu, eu preciso ter um território, eu preciso ter um povo, e aqui população, povo, enfim, vamos botar aqui de forma sinônima, apesar de ter uma diferença técnica sobre isso, mas isso não impede o nosso esclarecimento, e preciso ter um governo soberano. Dessa forma, eu posso falar que agora eu tenho a possibilidade de ter um Estado naquele momento, porque tem autonomia. Essa autonomia, senhores, é de fundamental importância. Tanto é que há uma figura jurídica, né, pouco usual no nosso dia a dia, mas aconteceu no nosso Estado,
eu não vou lembrar aqui agora quando que isso aconteceu, mas no governo Pezão, quando o governo Michel Temer fez uma intervenção federal no nosso Estado, né? Quem aqui acompanha política, quem aqui acompanha os jornais, pode lembrar dessa época, né? O governo federal, na figura do então presidente Michel Temer, faz uma intervenção federal na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. O que é isso? Quando há essa intervenção, há uma ruptura, há uma avocação dessa autonomia para o ente maior. Então, é tão importante a autonomia, é tão importante ter essa gestão, que quando começam a trazer desequilíbrios, e o artigo 34 da Constituição vai falar sobre isso, pode haver a possibilidade de ter uma intervenção. Essa intervenção, via de regra, parte do Estado, da Federação, mas nada impede que parta também do Estado. Ou seja, a União pode intervir em todo mundo e os estados podem intervir naqueles municípios que estão no seu território. Por isso, Ariane e André, que precisa ter o território, precisa ter o limite de atuação. Um ato, por exemplo, do prefeito André Português não vai repercutir no município de Batilhão Alferes, apesar de que para o turista vai dar no mesmo, porque ele não consegue sentir a diferença de Batilhão Alferes para Miguel Pereira ou de Miguel Pereira para Paulo de Fronten, porque é quase que uma coisa contínua que para o visitante, para o leigo, etc., se perpetua. Mas a administração pública sabe que há limites ali, e esse limite é um limite territorial, né? Por conta dessa necessidade para a criação de um Estado. Tranquilo até aqui, doutores? Dúvidas, perguntas, questionamentos? Vocês estão calados aí? Na paz? Tranquilo? Professor, nessa intervenção que teve, eles estavam amparados acho que no inciso da garantia da lei da ordem, né? Foi isso, acho que o Temer utilizou, né? Na verdade, ali, André, foi entre aspas, assim, é uma análise política que eu faço, tá? E aí eu já peço às vênias, eu não estou aqui para falar de política, eu estou aqui para falar de direito, apesar da nossa matéria ter que passar em algum momento por política. Então, porque vira e mexe tem essas discussões hoje em dia muito polarizadas, né? Ah, não, o Walker é coxinha, não, o Walker é petralha, não, o Walker é a favor de Bolsonaro, não, o Walker é a favor... Não sou a favor de ninguém, sou a favor do direito. Eu vou fazer aqui minhas reflexões, cada um segue o seu entendimento político, né, quanto a isso. Mas, quando você fala isso, André, ali, de fato, foi o que nós chamamos, não é matéria efetivamente da nossa disciplina, né? Eu mencionei para mostrar que a autonomia é de extrema importância, foi uma intervenção provocada. Ali o governo do Estado provocou o governo federal sob a necessidade dessa intervenção na forma do artigo 34, quando ele fala da lei da ordem. Então, a partir do momento que o Estado não consegue gerir a sua máquina de forma a entregar as obrigações que ele, Estado, tem que fazer com o seu cidadão, ele pode requerer essa intervenção. Essa intervenção ela pode ser espontânea ou essa intervenção pode ser provocada. A situação de uma intervenção espontânea, o ente maior, nesse caso a federal, né, a União ou o Estado, vai intervir ou no Estado ou no município, né, nos entes menores, de forma espontânea. Está vendo que está dando ziquezira, vai lá e faz a intervenção. Não é vai lá e faz a intervenção. Tem todos os requisitos para que isso ocorra. Precisa de lei, precisa que o Congresso Nacional fale sobre isso, tem que ter várias autorizações legislativas para que isso ocorra. Nós falaremos disso um pouquinho mais à frente, quando eu falar dos princípios do artigo 37, dentre eles o principal, que é o princípio da legalidade. Então, para que haja intervenção, tem que ter autorização do legislativo, nesse caso. E a fiscalização do legislativo em cima do executivo ao fazer a intervenção. Então, nesse caso aqui, né, que nós tivemos, foi a pedido do então governador Pezão para que o governo federal fizesse uma intervenção na segurança pública. Então, inclusive, limitou.
Se você for ler aí o artigo 34 e seguinte da Constituição, André, você verá que ele fala sobre isso, que o decreto interventivo tem de ter o tempo e o que, né, os seus limites da atuação. Então, nesse nosso caso, tinha um tempo, não vou lembrar agora de cabeça o lapso temporal que foi aquela intervenção, e tinha de trazer o limite. Não é intervir em tudo, vai intervir na segurança, porque o Estado, e aí nesse caso o Estado do Rio de Janeiro, goza de sua autonomia. É a palavra-chave. Senhores, qualquer característica, qualquer adjetivo que venham a falar sobre administração pública, lembrem de autonomia. Esses órgãos têm autonomia nesse processo de desconcentração da personalidade, né? Gerando novas pulverizações das suas atividades. Beleza, André? Foi isso? Tranquilo? Beleza, professor, valeu. Show. A Ariane está até falando aqui que tem uma PEC, né, com o intuito, né, de vetar a criação de novos entes, né, de novos municípios. Isso é uma discussão que já acontece há muito tempo. Eu fico brincando que isso é mais velho que andar para frente, né, ter essa discussão se é melhor criar municípios ou não. Em certa oportunidade... A gente tem um exemplo aqui com o Paulo de Fronten, né, que sobrevive muito de imposto da União. Ele não tem a capacidade, não tem a autonomia, como o senhor diz, plena, assim. A dependência dele de dinheiro, de verba da União é muito grande, né, em comparação com os municípios em volta. Na verdade, eles recebiam royalty do petróleo, né? Só que aí a administração não geriu bem e aí eles perderam essa parte do royalty, né? Mas eles têm até capacidade tributária, né? De arrecadar IPTU, ITB, essas coisas, mas é ínfimo, né? Assim, são algumas situações, pessoal, e quando eu falo nessa criação desses entes federativos através dos municípios, nós temos, hoje no nosso país, né, nós temos 13 impostos, tá? Apesar da mídia, apesar do Bonner, apesar da Renata Vasconcelos, apesar de qualquer jornalista falar que tudo é imposto, nós veremos que não, né? Nós temos aqui um tripé, na verdade, segundo o Código Tributário Nacional, de 3 tributos. Então, tributo enquanto gênero e as espécies tributárias. Nós temos impostos, nós temos taxas, contribuições de melhorias, e aí para o STF os empréstimos compulsórios e as contribuições sociais. Então, na verdade, nós temos 5, né? Nós falamos aqui em matéria tributária, é uma questão pentapartícipe, né? Então, nós temos, para que esses estados, inclusive os municípios, se sustentem, nós temos impostos, taxas, contribuições de melhorias, empréstimos compulsórios e contribuições sociais. Ora, vai tudo isso para o município? Não. Nós vamos ver quem pode o quê. Porque é aquela velha máxima e aquele funk antigo pra caramba. Cada um no seu quadrado. Então, esses municípios, né, como o Engenheiro Paulo de Fronten, ele vai se manter dentro da sua autonomia, pode até ter um dinheiro vindo da União, através, sei lá, do Fundo Municipal de Educação. Isso é necessário, porque a lei manda desta forma. Mas como que o município se sustenta? Através, como a Mariana falou, de 3 impostos. Do ISS, na verdade, aqui a gente vai além, né? É o ISSQN, o IPTU e o ITBI. Então, esses 3 impostos que sustentam os municípios. Então, o imposto sobre serviço, ISS, que na verdade é ISSQN, imposto sobre serviços de qualquer natureza, o IPTU, né, de propriedade urbana, e o ITBI, transmissão de bens imóveis. Então, quando você compra um imóvel e registra isso, você paga ITBI para o município. Quando você é proprietário de um imóvel urbano, você paga o IPTU. E quando você pratica
atos de serviço, você paga o ISS. São esses 3 impostos que sustentam o município. Esses impostos vêm diretamente. Esses impostos, vocês verão um pouquinho mais à frente, nós chamamos que eles são desafetados. O que são impostos desafetados? Entra no cofre público. Como que o prefeito vai fazer a gestão? Pouco importa. Diferente, por exemplo, quando tem uma taxa, quando tem um fundo da União remetendo isso. Tem o fundo da educação. O Fundeb, né? Você não pode aplicar de qualquer jeito. Só pode usar na educação, porque está vinculado, ele está afetado. Ele até entra nos cofres, mas para fazer aquilo. É aquela uma máxima, né? Uma brincadeira que eu falava há muito tempo atrás, né? Meu pai, na minha época de criança, né? Meus pais, na verdade, eu tinha minha mesada. Sei lá, vamos aqui imaginar. Me davam lá R$200 por mês. Me davam R$200 por mês, mas me davam todo dia R$5, R$10, sei lá, para eu fazer um lanche na escola. Aqueles R$10 era afetado. Eu tinha que gastar no lanche da escola. E a minha mesada que vinha ordinariamente? Não, aquela mesada era desafetada. Eu poderia usar no lanche da escola? Poderia. Mas eu poderia ir para o cinema, eu poderia comprar um sorvete no McDonald's, eu poderia comer no Bob's, eu poderia fazer outra coisa, comprar uma roupa. Então, há tributos que são afetados e têm uma utilização concreta. E há tributos que são desafetados. Como que vai fazer essa gestão? A lei vai dizer, e com esse limite legislativo, o ente, através do seu executivo, tem autonomia. Então, quando o André fala que Paulo de Fronten não consegue ter a direção da subsistência, é por uma questão de gestão da máquina pública, né? Como que vai se fazer? De que forma isso vai fazer? De que forma que você vai aumentar as suas rentabilidades, né? Aí a Arena falou assim, tudo bem, mas o pessoal não paga. Ok, a Procuradoria tem de fazer a execução fiscal. Tem que trazer isso. Ajuização, cobra do pessoal, negativo o nome das pessoas. O pior de tudo é que em Paulo de Fronten tem muito ITR, né? E aí eu não consegue fazer essa execução. Né? A gente tem alguns problemas, né? No interior, e como exemplo, tanto Miguel Pereira, quanto Paulo de Fronten, quanto Pati, que tem muitas zonas rurais. E aí a gente já tem um conflito aí, que se vai ser o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, do IPTU. O Imposto Territorial Rural compete à União, enquanto o IPTU compete ao município. Então, quando que é rural e quando que é municipal? Né? Tem essa discussão ainda. Por exemplo, já caiu uma vez... Tem no Código Tributário, né? Tem que ter calçada, tem que ter... Exatamente. Artigo 34 e seguintes do CTN vai falar sobre isso. Né? Tem que ter saneamento, pavimentação e etc. Né? Tem vários requisitos para que seja cobrado IPTU. Mas vamos aqui imaginar, né? Já caiu, inclusive, isso na prova da ordem. Isso é uma situação inusitada, né? Eu vou falar aqui do município do Rio de Janeiro, que talvez fique mais claro a vocês, já que isso pode gerar aí, enfim, dificuldade para você. Aqui, vamos fazer um exemplo concreto aqui, no caso concreto, já que a gente trocou nesse assunto, só para pegar um gancho do que a Arene falou. A Faculdade de Miguel Pereira, beleza? Vocês conhecem o edifício da faculdade, ali do lado do Unidos, etc., parará. Paga IPTU ou paga ITR? Ali é uma área rural ou uma área urbana? Para vocês. Então, eu acho que é uma área rural porque não tem escolas próximas, o posto de saúde é bem distante. Depende, tem uma escola em Portela, depende da distância aí. Sim, mas é quilometragem, né? O Código Tributário fala sobre quilometragem. E aí olha essa só, questão. Vamos tirar essa questão de quilometragem, etc., parará. A priori, não entrando nesse mérito, eu concordo com o André, que seria através do IPTU. Beleza? A priori. Não vou entrar nos outros requisitos, etc., não vou entrar nesse mérito ainda. Mas, se a partir de um determinado momento, a Faculdade de Miguel Pereira comece a explorar
atividades agropecuárias, uma plantação, um gado, seja o que for, mesmo sendo uma área urbana, paga-se o ITR. Olha a dificuldade que é para esses municípios do interior. A gente está falando aqui do Brasil, um país latifundiário, em municípios de extrema, muito no interior, você fica na dúvida se vai ser o ITR ou o IPTU. Aí o prefeito não consegue cobrar porque a competência é da União. A autonomia não é dele, é da União. Então, caiu já E na você não prova pode bitributar, né? aí tem outras questões por detrás disso, né? A gente chamando da bitributação, exatamente isso, quando há dois fatos geradores. Mas caiu uma vez na prova da ordem, isso já deve ter aí uns 5 anos atrás, uma questão disso. Havia um imóvel no centro do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco. Perguntava-se se ia pagar IPTU ou ITR. O detalhe que esse imóvel, os moradores, para sua subsistência, tinham atividades agrárias, mesmo no centro do coração da cidade do Rio de Janeiro. Qual é o imposto devido? ITR. Então, por características rurais. Por características rurais. A Lei 9394, que regula o ITR, vai falar sobre isso. Mas aqui vamos avançar um pouquinho. Então, essa discussão, se paga, se não paga, quem paga, como paga, aí é uma questão da procuradoria, da sua gestão, efetivar as suas cobranças, né? E ir além. Fazer essas cobranças para que tenha nos cofres públicos dinheiro. Então, a gente vai diferenciar um bom gestor de um mau gestor, né, do que ele consegue arrecadar. Então, quando você trabalha, né, quando a prefeitura, os seus prefeitos trabalham no sentido de trazer renda para isso, o intuito é aumentar os cofres públicos, o dinheiro do cofre público, que aí vai trazer essa questão. Então, quando a gente está falando de Eu gosto muito de dívida ativa municipal, né, professor? E aí, assim, hoje a gente tem vários artifícios para a gente cobrar. Não só a execução fiscal, mas a gente também tem o protesto, né? Que ele vai fazer a negativação e vai trazer esse contribuinte. Só que eu acho que o maior problema... Fala. Desculpa. O maior problema que eu vejo é questão cadastral, né? Trazer contribuinte para poder cadastrar, ter aquele cadastro ali ativo e efetivo. Tá, deixa eu só, assim, você trabalha na PGM de algum município desse aí, ou Ariane? Fui estagiária. Tá. Deixa eu só explicar para o pessoal que não está entendendo o que a Ariane está falando, né? Quando você tem uma dívida com o município e você não paga os seus tributos para aquele município, o município te inscreve numa dívida ativa. Seria o cadastro de mal pagadores dos entes públicos. Por exemplo, uma das questões que geram esse cadastro é você não poder ser contratado pelo município. Então, vamos supor que você é dono de uma empresa, quer prestar um serviço para o município, mas você está inscrito na dívida ativa. Aquilo é o cadastro de maus pagadores. A grosso modo é isso. E com essa CDA, certidão de dívida ativa, o município pode fazer a execução fiscal através da Lei 6.830 de 80, que é a LEF, a chamada Lei de Execuções Fiscais. Com essa certidão, né, o procurador vai distribuir uma ação em face desse devedor para cobrar. Mas o que acontece, Ariane? A execução fiscal, a Lei 6.830, ela é extremamente arcaica. Estou falando de uma lei de 80, né? Uma lei aí que já tem, enfim, bastante tempo na sua vivência, né? Quase aí 42 anos de existência. Então, uma lei que não foi atualizada. E aí, inclusive, foi um procurador federal, né? Um procurador da Fazenda Nacional do Rio de Janeiro, que fez essa análise com a possibilidade de negativar o nome do devedor. Então, hoje, essa possibilidade de negativar o nome do devedor foi através de um procurador, estou tentando puxar o nome dele aqui na minha memória, não consigo lembrar. Ele falou o seguinte, calma aí, se a CDA, a certidão de dívida ativa, é um título executivo extrajudicial, vocês vão ver isso em processo civil um pouquinho mais à frente, se ficar com dúvida aqui, eu tiro essa dúvida, não tem problema nenhum quanto a isso. Se isso é um título executivo extrajudicial,
eu posso ir no cartório de protesto e protestar. Porque quando eu protesto o nome de uma pessoa, é muito mais eficaz do que promover uma ação. Porque se na ação, Ariane, a gente não encontrar patrimônio, isso pode ficar suspenso, né? A suspensão no curso do processo, o artigo 8º, artigo 40, parágrafo 2º, perdão, da LEF, vai falar sobre essa possibilidade. Por mais que um nome negativado, você trava a vida da pessoa, não só com o Estado, mas os fornecedores não vão querer mais prestar, dar prazo para que eles paguem. Então, é uma forma de você trazer isso. Então, aqui no nosso dia a dia, na advocacia tributária, a gente fica automaticamente nessa questão de cão e gato. A Procuradoria fazendo movimentos para essa cobrança e nós, advogados tributaristas, vendo as possibilidades para que isso não aconteça e que não seja pago. Então, aqui é questão de cão e gato, efetivamente, né? Então, tudo isso repercute a partir de uma CDA, de uma certidão legislativa, que com aquele dinheiro o município vai se manter. Então, os municípios precisam ter essa informação. Qual é a questão? Os municípios não têm. Geralmente, as procuradorias dos municípios não são com procuradores concursados, né? São procuradores por indicação do prefeito, né? Então, e às vezes não tem a artimanha, não tem a capacidade técnica, em alguns momentos, de promover essas execuções por alguns motivos internos, né? Aí a gente vai numa discussão política, não mais uma discussão jurídica, né? Mas há essa possibilidade. É até questão da continuidade do serviço público, né? Quando não é um procurador concursado, eu não digo nem um procurador geral, né? Mas os subs, né, que poderiam ser concursados, eles acabam interrompendo ali. Essa questão da dívida ativa, ela é muito crucial para o município, né? E aí, quando você não tem a continuidade, que é quando troca a gestão, troca-se todos os funcionários, aí até pegar o fio da meada, já passa ali 2, 3 anos, pronto, prescreveu alguma coisa, você já perdeu o prazo de outra, já, dependendo de como for, já decaiu, e aí só misericórdia. Quando a gente fala em continuidade, Ariane, e pela sua fala já me demonstra que você tem um conhecimento nesse dia a dia do direito público, a gente vai até além. Eu iria além, inclusive tem diversos artigos, eu já escrevi algo sobre nesse sentido, de falar de eficiência. Então, o que você chamou de continuidade, que é um princípio constitucional, né, o princípio da continuidade do serviço público, a gente estaria falando do princípio da eficiência. Será que o Estado é eficiente em entregar aquilo que deseja-se? Né? Essa quebra das rotinas, só porque mudou o mandato, mudou o prefeito, e aí para tudo, ninguém consegue dar continuidade a nada. Né? Parece que a cada 4 anos vem tudo do zero, de novo, a não ser que seja uma reeleição. Isso tem as suas repercussões dentro do município, e vocês sentem isso na prática, né? Ainda mais no interior. A gestão que era antes do André, quando rompe isso, entra na gestão do André, você já começa a sentir diferença. Bem, tem uma reeleição, aí você começa a sentir um projeto. E depois dos 8 anos finais, já não pode ser mais ele, tem que ser outra pessoa. Será que em 4 anos, em 8 anos, é possível fazer gestões produtivas, vamos dizer assim? Penso eu que não. Né? Sei lá, aqui em 5 anos você não está nem formado em direito. E se a gente tem 4 anos aqui, será que a gente vai conseguir fazer tudo em 4 anos? Mover toda uma máquina pública? Uma discussão que a gente teria. Né? Eu acho particularmente pouco tempo. Né? É uma questão aqui que seria melhor, talvez, estou aqui só especulando, tá, pessoal? Não seria melhor ter um mandato de 8 ao invés de 2 de 4, uma possível recondução, ou 1 com 6, ao invés de ter uma possibilidade de recondução? O que vai ser mais eficiente? Né? Mas são discussões que nós teremos aí ao longo do nosso semestre, tendo a possibilidade. Está tranquilo, senhores? Alguma dúvida quanto a isso? Não? Posso seguir? Eu estou falando aqui de autonomia, falamos de criação, né? A gente está entrando nessa seara. E quando a gente fala nessa autonomia, a gente tem de lembrar dos poderes. Nós temos, né,
os 3 poderes inerentes ao Estado: poder executivo, poder legislativo e o judiciário. Cada um no seu quadrado, mais uma vez. Né? Isso está previsto na nossa Constituição, falando que esses 3 poderes são poderes inerentes ao Estado. Inerentes ao Estado, com E maiúsculo. Então, nós temos o executivo, o legislativo e o judiciário. Mas quando a gente fala em poder, poder ele é uno. Poder ele é indivisível. Walker, se você está me falando que poder é uno, que poder é indivisível, como é que nós temos uma subdivisão em poder executivo, legislativo e judiciário? Essa é uma divisão por fins de organização, para saber a quem compete a administração, a quem compete legislar e a quem compete julgar. Nesse cenário, né, nessa situação, nós ficamos diante de um Estado que, para ter a sua gestão, ele tem de ter o executivo, o legislativo e o judiciário. Beleza. Até aí, eu acho que está tranquilo. Vocês já viram isso em algum momento, enfim, nas suas aulas aí de introdução ao direito, teoria do Estado, ciência política, civil 1, enfim. Vocês já estão sabendo, né? Pelo menos já ouviram falar que cabe ao executivo administrar aquele Estado, que cabe ao legislativo legislar sobre aquele Estado e cabe ao judiciário julgar os litígios que possam haver naquele Estado. E a Constituição fala isso. Então, cabe aos Estados esses 3 poderes. Isso cabe ao Estado. Não tem como o Estado delegar isso a alguém. Ele não vai entregar isso a uma terceira pessoa, ele não vai entregar isso a um particular. Ele, Estado, vai fazer isso. E aí surge uma divergência na nossa doutrina quando fala dessa autonomia dos municípios. Por quê? Na União, nós temos o poder executivo? Me respondam aí, sim ou não? Temos executivo na União? Sim ou não? Travou aqui, sim. Beleza. Pode deixar o microfone aberto aí todo mundo, se quiser. Eu já ia falar o WhatsApp. O chat. Os cachorros estão latindo. Fica à vontade. Nós temos executivo na União. Temos executivo no Estado? Sim. Sim. Temos executivo no município? Sim. Sim, temos legislativo na União? Executivo, legislativo federal? Sim. Congresso Nacional está lá para isso. Nós temos para o Estado? Sim. A LERJ, no nosso caso, está aí para isso. Nós temos no município? Sim. A Luciana, né, me recordei aqui agora, trabalha na Câmara de Vereadores do município de Miguel Pereira. Sim, está lá. E o judiciário? Temos judiciário federal? Sim. Os tribunais regionais federais, né? Vide aí, antigamente, o Sérgio Moro, enquanto titular de uma vara federal, né? Marcelo Bretas, enquanto titular de uma vara federal. Nós temos os tribunais dos estados? Sim. Temos os juízes estaduais. Sim. Temos os tribunais do município? E não. Não temos. Não temos. Eu lembro da aula de sábado que o professor falou que eu acho que um teórico chamado Afonso da Silva, se eu não me engano. Isso exatamente isso que eu vou falar agora. José Afonso da Silva. Ah, tá. Exatamente isso aí. Que o município não tem autonomia. É bom que a Ariane já está destruindo a minha aula de hoje. Tudo que eu programei, ela já está falando para vocês. Eu já estou aqui, a minha aula já foi para o brejo, né? Porque ela já antecipou tudo. Tá vendo como eu gostei da sua aula? Tá vendo? Obrigado, querida. Então, assim, o que a Ariane colocou é, de fato, uma discussão que o professor José Afonso da Silva, que é um dos principais constitucionalistas, sim, ele está num outro patamar envolvendo o direito constitucional. Ele não é que ele não admita que o município é um ente federativo. Ele gera essa dúvida. E quando ele fala nisso, ele usa o poder judiciário. Ele fala o seguinte, calma aí, então você quer me falar que o município é autônomo?
Mas ele não tem autonomia total porque ele precisa do judiciário do Estado ou federal. Por mais que o professor José Afonso da Silva fale sobre isso, e eu tenho que falar isso, porque é o professor José Afonso da Silva, né? Não tem como passar batido esse entendimento de que há essa discussão, há esse debate sobre se essa autonomia que os municípios têm, de fato, é uma autonomia. Porque eu falei ainda há pouco, né? Na verdade, o André até já saiu, o André que falou aqui ainda há pouco. Qualquer, para ter um Estado, eu preciso de território, eu preciso de povo, eu preciso de soberania. Eu falei, soberania pressupõe autoridade, pressupõe autonomia. Se ele não tem uma autonomia em julgar, como é que ele vai ter uma autonomia? Hoje, por exemplo, se o procurador do município de Miguel Pereira for despachar com a juíza de Miguel Pereira, ele vai despachar com um outro poder. Ele está falando do município, ela está falando em nível de Estado. Né? Então, naquele momento, nós estamos falando em situações divergentes. É nisso que se baseia o professor José Afonso da Silva. Eu, com muitas das vênias, etc., 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 ouso discordar. Não é porque o município não tem o poder judiciário que a gente não pode falar que o município é um ente autônomo. Até porque, imaginem, senhores, se com os tribunais que nós temos, federal e dos estados, já é uma confusão generalizada, imagine se nós tivéssemos mais 5.500 tribunais. Seria, como se diria no linguajar, né? Enfim, uma zona generalizada. Né? Imagina para nós, advogados. Eu advogo, sei lá, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, em Miguel Pereira, cada município teria um regimento, cada município teria uma situação, isso seria completamente desproporcional e ruim para uma gestão pública. Então, nesse caso, inclusive a Constituição fala sobre isso, né, no artigo 29 e seguintes, já vai começar a tratar o município com as suas forças, mas sem o poder judiciário. Então, não é a ausência do poder judiciário que tira essa autonomia do município. O município tem essa autonomia, mas se tiver falado do judiciário, conversa com o executivo estadual, conversa com o chefe do poder judiciário do estado. Aí você vai conseguir o que você quer. Ficou claro, doutores? Ou está esquisito essa situação? Digam agora ou calem-se para sempre. Tá claro. Deixa eu só te perguntar. O Tribunal de Contas, ele é mais um órgão regulador, né? Fiscalizador, não é isso? Sim. Tá bom. E aí também tem uma outra discussão, né? São nomes, pessoal. Em alguma oportunidade eu vou fazer isso com vocês, né? Vou tirar essa dúvida desses nomes. Porque quando fala em Tribunal de Contas, vocês pensam automaticamente no juiz, né? E não tem essa figura. O Tribunal de Contas está ligado ao legislativo, né? Isso vai estar escrito na Constituição, a gente vai falar sobre isso. E lá, quando tratar disso, esse Tribunal de Contas vai fazer única e exclusivamente a análise das contas daquele município, assessorando o executivo. Porque nós temos os poderes típicos e atípicos. Poderes típicos, aqueles poderes inerentes. Poder legislativo, qual é a sua função típica? Legislar. Qual é a sua função atípica? Julgar e executar. Poder judiciário, qual é a sua função típica? Julgar. Qual é a sua função atípica? Administrar e legislar. Executivo, administrar com sua função típica. Qual é a sua função atípica? Legislar e julgar. Então, esses poderes, eles apesar de terem funções típicas e atípicas, um dos outros. Então, a gente precisa entender porque cada um tem que ficar no seu quadrado. Não pode um entrar nos limites impostos ao outro, sob pena de trazer uma inconstitucionalidade prevista no artigo 2º da Constituição, quando fala da independência
e harmonia entre os poderes. Tranquilo? Beleza? Dúvidas, perguntas, questionamentos? Não. Nada? Tá fácil ou tá tranquilo? Ainda não, né? Ainda não? Tá fácil ou tá tranquilo? Tá fácil e tranquilo? Posso seguir? Pode. Então, beleza. Deixa eu só te perguntar. Tudo que o senhor está falando vai colocar lá no AVA? Material, essas coisas? Não faço nem ideia. Essa é uma pergunta muito técnica para mim. Assim, eu não faço nem ideia. Assim, eu fico brincando que pato novo não nada fundo. Eu não sei nem como é que funciona, etc., que material. Assim, a minha aula é isso aqui que eu estou falando. Eu vou gravar, não sei nem como é que eu disponibilizo isso a vocês. Assim, vou fazer aqui desvendando tudo isso. Minha sugestão: assistir as aulas, anotar o que eu estou falando e, principalmente, ler os livros que eu sugeri na semana passada. Né? Por exemplo, em Direito Constitucional, que eu estou falando aqui ainda há pouco, professor Guilherme Penha de Moraes. Em Direito Administrativo, professor Rafael Rezende de Oliveira. Em Direito Tributário, professor Cláudio Carneiro. Então, esses 3 livros é de suma importância para entender tudo isso que eu estou falando na nossa seara de disciplina, tá? Entendi. Beleza? Na primeira aula eu não consegui assistir, aí por isso que eu estava aqui meio perdida sobre o material. Mas vamos lá. A gente vai se achando, porque eu também estou perdido, tá, pessoal? Eu também não tenho nenhum problema em falar isso com vocês, não, tá? É ruim porque eu não conheço vocês, enfim, essa rotina, efetivamente, eu estou chegando aqui de paraquedas, então a gente tem que só nos acordarmos no sentido de acordo, né, o nosso dia a dia. Então, eu não tenho muito perfil de liberar material, etc. Né? Na primeira aula, eu já passei um PowerPointzinho só para situar vocês. E até falei, ó, na segunda aula em diante, o Walker vai ficar falando aqui ininterruptamente, né? Porque eu acho que é dessa forma, né? Porque se fosse para ler slide, com todas as vênias de quem faz isso, eu não vejo nenhum sentido de eu estar aqui, né? Porque tem colegas que vão lá e ficam lendo o slide, aí é tirar muito como... Enfim, ler, todo mundo aqui sabe. Então, não preciso ficar lendo o que está escrito. Então, cada um lê o que você faça, né? Agora, tente ler os livros. Ler o slide não vai trazer muito fundamento. Então, a minha sugestão é: anotem a minha respiração, tirem as dúvidas aqui que surgirem, né? E senta o bumbum na cadeira depois e vai ler a doutrina, né? Falando sobre isso. E quando eu falo em ler a doutrina, não é jogar no YouTube uma outra aula de um outro professor. Isso também pode ajudar. Mas na internet também tem muitas atrocidades. Estou cansado de ver aluno... eu segui o professor Joãozinho das Couves do raio que o parta, que não sei o que das quantas. Às vezes o cara não tem nenhuma competência para falar sobre aquilo e fala asneira. Porque hoje em dia todo mundo é professor. Eu ligo meu Instagram, o que eu mais vejo é professor. É professor de marketing jurídico, professor de direito tal, professor de direito tal. O cara nunca pisou numa aula, né? Nunca pisou numa sala de aula, nunca fez uma pós-graduação, nunca fez um mestrado, nunca fez um doutorado, nunca deu aula, mas ele tem 100 milhões de seguidores. Aí ele fala que é professor. E quando ele fala que é professor, todo mundo acredita e segue o que ele está falando. Porque é muito mais simples. Ele fala o que é agradável aos ouvidos, né? Sentar o bumbum na cadeira e ler é o mais difícil. E aí eu posso te dizer isso assim, com muita tranquilidade. Nós tivemos ontem a prova de delegado aqui do Rio de Janeiro. Né? Essa prova tinha sido adiada de dezembro, salvo engano, 13 de dezembro do ano passado. Foi uma chuva muito forte que teve no município do Rio de Janeiro e a prova acabou adiando a prova do estado todo. Foi uma prova assim, de um nível surreal. Assim, de pessoas que estudam anos e anos e anos e anos, são professores e vão fazer a prova e tomam ferro, né? E têm as suas dificuldades por conta da dificuldade que é o direito. E as pessoas acham que o direito é simples,
me dá um resumo, vou ler o resumo, vou pegar um vídeo na internet. Isso não adianta. Se você quiser ser mediano, beleza, faça dessa forma. Se você quiser fazer um diferencial, sentar o bumbum na cadeira, né? Abrir mão de andar a cavalo, abrir mão de passear, de tomar cerveja, de ir para festa, né? Para estudar. Beleza? E eu vou estar aqui sempre à disposição de vocês no que for necessário para fazer essa ajuda, né? Então, por mais que eu, às vezes, não coloque material, mas eu vou estar aqui sempre disponível para sanar essas dúvidas. Beleza? Vamos recapitular aqui rapidamente o que nós falamos nessa nossa tarde, fazendo os links necessários para que a gente venha a sanar aí as nossas dúvidas nesse apanhado geral e ouvir caso vocês tenham ainda algum tipo de dúvida quanto à nossa disciplina. Qual é a palavra-chave, senhores? Quando eu estou falando de município, né? Quando eu estou falando desse ente federativo, né? Nós vimos agora pessoa jurídica de direito público. A palavra-chave é autonomia. Beleza? Há uma discussão se de fato tem essa autonomia. Quem leva essa discussão, quem começa essa discussão é uma corrente ultraminoritária, capitaneada pelo professor José Afonso da Silva. Ele assegura que o município não tem essa autonomia toda por não ter o poder judiciário. Ele que assegura isso. A corrente ultramajoritária fala o seguinte, não tem como. A Constituição dá, nos seus outros artigos, nos seus diversos artigos, indícios que o intuito do Constituinte era trazer autonomia, por mais que não desse o direito de ter o poder judiciário. Essa posição é isolada do professor José Afonso da Silva. Todavia, porém, entretanto, professor, eu preciso saber essa corrente do professor José Afonso, já que ela é minoritária, eu não quero saber dela. Na prova, senhores, o que cai é a exceção, não é a regra. A regra é fácil. A regra todo mundo vê. O que você vai ser cobrado, possivelmente, serão as exceções, não as regras. Ou, quando cair as regras, vocês precisam mencionar que há exceções. Cuidado com isso. Estou falando isso agora, aí o pessoal está no segundo, terceiro, quarto período. Cuidado com isso. Criem essa máxima. Vocês devem ter ouvido isso. No direito tudo depende. De fato, tem várias correntes. Qual corrente que eu vou seguir? A majoritária? Tudo bem, pode ser majoritária para aquele caso, mas pode cair a necessidade de você saber a corrente minoritária. Mas eu só estudei a majoritária. Se ferrou. Precisa saber a minoritária. Não criem essas crenças limitantes na cabeça de vocês. Então, quando a gente fala em autonomia, os entes federativos gozam de autonomia com os seus poderes, executivo, legislativo e judiciário. Quando a gente está falando do município, esse município é criado no sentido de trazer capilaridade, no sentido de desconcentrar os poderes. Antigamente, nós tínhamos um Estado unitário, tudo concentrado no Executivo Federal. Entendeu-se que isso não era o melhor cenário político nessa gestão. Era melhor descentralizar, era melhor delegar. Na verdade, era melhor desconcentrar, mas tecnicamente falando, seria melhor desconcentrar esse poder. E aí, esses estados criam os seus municípios. E com a criação desses municípios, traz essa capilaridade, traz um acesso ao poder público de forma mais ostensiva. O pessoal que está no interior geralmente tem um acesso ao prefeito, de alguma forma, por conta dessa capilaridade. Essa prefeitura, na pessoa do prefeito, goza dessa autonomia. Autonomia na sua gestão, seja uma gestão financeira, seja uma questão administrativa. Óbvio, não é um bel prazer, não é um cheque em branco. Há limites. Quais são esses limites? As leis. E já falei isso mais um pouquinho para frente. Quando esses limites começam a ser imperados,
começam a ser impostos, porque o município, na figura do prefeito, está falando aqui de direito municipal, ele não pode fazer aquilo que ele quer, ele vai fazer conforme a lei manda. Então, esse limite, essa autonomia, ainda pode ser mitigada, né? Alguns doutrinadores ainda falam sobre isso, que não é uma autonomia plena, porque essa autonomia vem através dos limites ditados pelas leis daquele município, do estado ou federal. Então, quando nós estamos tratando de município, tem de restar claro aos senhores essa necessidade. O município tem autonomia. Essa autonomia pode ser suprimida, essa autonomia pode ser retirada, ela até pode por um curto espaço de tempo, quando nós chamamos de intervenção. As intervenções podem ocorrer, mas precisa ter limite. Não pode entrar na autonomia ao seu bel prazer. Tem limite. Eu fico brincando, senhores, e essa intervenção seria como um pai, uma mãe, de um jovem, sei lá, de 25 anos, de 30 anos. E esse jovem de 30 anos vive sozinho. Tem a sua família, possivelmente, a sua esposa, o seu marido, seja o que for, se sustenta, tem autonomia. Só que, infelizmente, ele cai na fraqueza, enfim, cai nos contos de fada e começa a usar droga, entorpecente. E começa a perder as suas noções, a ponto dos pais desse jovem de 30 anos, que gozava da sua autonomia, sofrer uma intervenção. Os pais vão lá, falam o seguinte, vamos internar nosso filho. Eles estão fazendo uma intervenção, e nessa intervenção é por um tempo, para que ele volte a organizar a vida da melhor forma possível e toque a vida em diante. Então, nessa metáfora, o que eu falo a vocês é o seguinte, a intervenção não pode ser ad eterno, não pode ser de forma perpétua. Então, não pode o Estado, depois intervir no município, vou intervir durante 15 anos. Não, não. Tem um limite. Limites ditados pelas leis, ditados pelas regras. Tranquilo, senhores? Dúvidas? Perguntas? Posso avançar mais um pouquinho? Está tranquilo? Sim, essa questão dos limites, né, tem a ver com a pirâmide de Kelsen? Não. Até porque Kelsen nunca falou de pirâmide, né? Mas, enfim, isso foi uma metáfora que foi criada efetivamente, né? Mas não chega a ser essa... Porque a pirâmide de Kelsen vai falar das esferas legislativas, né? Das escalas normativas do nosso Estado. Não necessariamente essa intervenção venha através da pirâmide de Kelsen, não seria essa a melhor justificativa. Tranquilo? Beleza? Show. Alguém me ajuda aí para que vocês parem de escutar um pouquinho a minha voz, enche o saco em alguns momentos, mas é necessário para que vocês descansem o meu ouvido da minha voz, para que eu consiga também beber uma água. Eu preciso que alguém leia para mim aí o artigo 18 da nossa Constituição Federal. E aí eu já aviso aos senhores, não adianta, a nossa aula eu sempre vou mencionar algum dispositivo, então tem que ter o Vadimeco perto de vocês. Mas eu vou jogar na internet. Eu sei que você vai jogar na internet, você está no computador, está no celular, é mais fácil, é mais cômodo, mas na hora da prova você estará com o código na mão. Você não vai estar com a internet. Então, como sugestão, utilizem o livro. Mas todo mundo aqui já tem Vadimeco? Todo mundo aqui conhece? Beleza? Já consegue mexer no Vadimeco? O meu está chegando. Está chegando? Está chegando, professor. Show. Está chegando, fazer o quê? Sabem o que é o Vadimeco, né? Porque, em certo momento, tem situações, e tem alunos que já perguntam isso. Você comprou a Constituição? Não, comprei, mas o cara falou que só tinha Constituição de 88, eu achei que estava desatualizada, né? Eu falei, pô, beleza, legal, né? Então, vê aí o nível de conhecimento que às vezes as pessoas passam, né? A gente escuta isso em sala de aula. Mas, se não tiver... Olha, mas pessoal, é difícil você escolher qual.
É gosto. Aí você vai ter muito Porque tempo para geralmente a gente escolher. compra Saraiva, né? Eu Mas comprei tem... um agora que já vem com a remissão, mas assim, né? Não sei se vai ser bom. Comprei o meu primeiro, né? Vamos ver. É questão de hábito. Por isso que eu estou falando, tem que manusear, você tem que mexer. Não adianta. Né? O pessoal, às vezes, tem mania de querer comprar a Constituição. A Constituição, não. O vade-mecum, de uma forma geral, e eu fico falando que é vade-mecum rolon. Né? Porque o cara pega, fecha o vade-mecum, né, e só fica embaixo do braço, para andar para cima e para baixo, dizendo que faz direito. Aí, enfim, não adianta de nada. Tu não vai aprender se ficar embaixo do braço. É para malhar braço. É só para isso, né? Só para isso. Mas alguém lê para mim aí, artigo 18 da nossa Constituição, por favor. Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Olha só. É parágrafo, né? Parágrafo. Não. Pode segurar aí. Segura a onda aí rapidinho um pouquinho. Olha só a informação que traz aqui no artigo 18 da nossa Constituição. Antes de eu falar disso... Todos autônomos. Antes de eu falar... seria esse ponto. Né? Mas antes de falar dessa questão, eu acho que tem que ficar claro a vocês o seguinte: qual é a natureza jurídica da Constituição? Ou seja, o que é a Constituição Federal? A Constituição Federal é a nossa lei maior. Isso aí é um discurso muito simples. Isso é um discurso muito raso. Vocês já ouviram falar no Luiz Roberto Barroso. Inclusive, é cidadão nascido em Vassouras, né? Enfim, limítrofe aí, próximo, né, de Miguel Pereira, Engenheiro Paulo de Fronten, e alguns aqui possivelmente estão em Vassouras. O Barroso, na minha concepção, é um dos maiores, enfim, por ser PGE e etc., enfim, um exímio conhecedor de direito público. Sou fã incondicional. E o Barroso fala o seguinte: a natureza jurídica da Constituição, estou falando aqui dele, para dizer que eu não estou mentindo, para dizer que eu não estou mentindo aqui, ó, Luiz Roberto Barroso, Livro de Direito Constitucional Contemporâneo. Nesse livro, ele traz uma passagem que ele fala o seguinte, só guardar aqui, para ficar fora de ordem. Ele fala o seguinte: a Constituição tem natureza jurídica de um contrato social. Prestem atenção. A gente teve isso na aula. Teve. Pô, então eu estou repetindo tudo que eu estou falando já. Né? Eu estou aqui pegando o gancho de tudo que estou falando. Né? A Constituição é bom, porque é revisão. A Constituição tem natureza jurídica de contrato social. Por que é um contrato social? Ora, se vocês tiverem dúvida de quanto vocês têm de pagar à faculdade de Miguel Pereira, basta você pegar o contrato. O contrato vai dizer. Ou seja, havendo dúvida entre esse contrato, entre as partes, vai lá no contrato, você vai tirar sua dúvida. Então, agora, numa relação do Estado com o particular, de nós, seres pequenininhos, com o Estado, no seu sentido lato sensu, eu tenho que ir aonde? A Constituição. Ora, a Constituição é um contrato. Só que é um contrato para mim, para Carolina, para Letícia, para Júlia, para o André, para a Luciana, para a Ariane, para todo mundo. Esse mesmo contrato. Esse mesmo contrato serve para todo mundo. Por isso que é um contrato social. E aí vem o artigo, óbvio, não só esse, né, mas como os demais, no artigo 18, ele vai falar como que esse Estado se organiza de forma administrativa. Como é que vai ser a administração disso? E aí a Ariane falou, a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Então, quando o professor José Afonso da Silva fala que não tem autonomia o município,
ele começa a entrar em choque com esse dispositivo. Mas calma aí, o Constituinte falou que todos são autônomos. Se ele não quisesse dar autonomia aos municípios, ele colocaria, exceto aos municípios. Simples. Resolveria o problema. Então, quando tratamos dessa organização, o que cada um pode, de que forma vai estar estruturada, eu me socorro da Constituição. Então, senhores, leiam os 250 artigos da Constituição. Ah, Walker, mas eu não gosto de ler. Ler é muito chato, que não sei o quê. Está na faculdade errada. Eu tenho aluno do 10º período. Você já leu a Constituição? Não. O que você quer fazer com direito? Se você nunca leu a Constituição. Tive uma vez um aluno. Qual é o seu sonho? Não, eu quero ser juiz. Legal. Você já leu a Constituição quantas vezes? Não, nenhuma. Quer julgar? É difícil. Então, assim, é chato em alguns momentos, eu sei de tudo isso. Mas se você não conhecer o seu contrato com o seu Estado, aí vem as besteiras que as pessoas falam no Instagram da vida. Vem as besteiras em Twitter, vem as besteiras em Facebook, vem as besteiras nas redes sociais. Das asneiras jurídicas. Porque agora todo mundo é formado em direito com essa pinóia. Todo mundo dá pitaco em tudo. Uma vez, Letícia, eu estava chegando no meu condomínio aqui no Rio, né? E aí o porteiro, né, virou para mim. Eu sou, assim, acessível, né? Brinco, etc. Assim, faço alguma intervenção nas brincadeiras, né, quando eu chego em casa. E aí o porteiro virou para mim e falou o seguinte: mas, ô Walker, você viu o que o Celso fez? E Celso? Fiquei pensando, falei, mas quem é Celso? Falei, não, cara, ô João, não sei o que o Celso fez. Pô, não, você não dá aula de direito, você não é advogado? Você não viu o que o Celso fez? Que absurdo que ele fez? Eu falei, quem é Celso? Sabe? Eu falei, porra, não tem nenhum zelador Celso. Eu fiquei pensando nisso, né? Quem seria Celso? Eu falei, pô, João, você tá ficando maluco. Eu falei, João, você tá falando maconha para trabalhar? Você surtou? O que é, né? Eu falei assim, não, Walker, o Celso lá do STF. Eu falei, o ministro Celso de Mello que você está falando, só ele que você está falando. Você está falando de um absurdo do que ele, ministro, já está fazendo. Entendi. Óbvio que tudo isso foi no intuito de trazer, porque, ironizando, né, nessa piada, etc. Mas vejam, não menosprezando ninguém, não é esse o perfil, mas uma pessoa extremamente humilde, um porteiro de um condomínio, dando pitacos de uma decisão da STF. Isso eu já acho bom por si só. Acho bom porque hoje, talvez aqui ninguém saiba a escalação da seleção brasileira, mas sabe os 11 ministros do STF. Isso já demonstra uma maturidade política que nós estamos crescendo. Mas se não conhecer a Constituição, de nada adianta. De nada adianta. Então, precisa sentar, estudar. Você pode até não concordar. Faz até parte. Desde que vocês tenham argumentos jurídicos. Então, como o João falou, o Celso deu aquela decisão, eu falei, porra, sensacional, né? Todo mundo agora sabe de tudo. Né? Então não precisa mais ter direito, não precisa ter mais nada, etc., porque todo mundo se informa pelo Facebook a ser jurista. Né? E aí é uma questão até inusitada. Se vocês forem pesquisar aí, né, quantos desses comentaristas nos jornais são formados em direito? Tem conhecimento jurídico. Eu consigo numerar uns 3 só. Gabriela, na CNN, o Walter Mairovich, na CBN. Tinha mais um que agora me fugiu o nome. Enfim, pouquíssimos são formados em direito, mas dão pitaco. Mas tem um jornalista que é formado em economia, sei lá, Miriam Leitão, vai falar de economia, estudou aquele negócio. Se você concorda ou não, são outros 500. Tem o cara do futebol, o cara jogador de futebol vai falar de esporte. O cara é político, vai falar de política. E aí, beleza. No direito, todo mundo dá pitaco, em tudo. Né? E aí fica essa zona generalizada. Como que a gente vai tirar isso? Com estudo. Com estudo, só isso. Não tem outra solução. Então, para isso, a gente precisa conhecer a Constituição.
Eu falo essa porquinóia há mais de 10 anos. Mesmo assim, ela tem aqui, não lembro todos os artigos na minha cabeça, né? Apesar de estar com isso aqui toda hora mexendo. Então, senhores, não caiam no conto do vigário de achar que vai ser simples, de achar que as respostas vão ser rápidas. Não vai ser, desde que não sente e estude. Então, o artigo 18 da nossa Constituição, ele trata sobre como que o nosso Estado será organizado. Bem, ele será organizado entre a União, os Estados, o Distrito Federal e seus municípios, todos de forma autônoma, e traz tudo o que vai acontecer nessa organização. E aí ele continua. No artigo 20, ele vai falar do que compete à União, né? Ele coloca lá no artigo 20, são bens da União. Ora, quero só de cada um no seu quadrado. Vamos dividir tudo aqui certinho. Isso aqui cabe à União. Esses aqui são bens da União. No artigo 21, ele vai falar, olha, os assuntos que a União vai intervir, os assuntos que a União vai se meter. Está lá no artigo 21. Não vou ficar lendo, porque eu pressuponho que todo mundo aqui é alfabetizado e sabe ler. Desde que sente o bumbum e vai ler. O artigo 22, ele fala, a União vai legislar sobre alguns assuntos. Então, compete ao Congresso Nacional, na figura do Legislativo Federal. O artigo 22 falará sobre isso. E aí chega no artigo 23, a competência comum. A competência, o que nós chamamos de concorrente. O que é a competência concorrente? Concorre a qualquer um, concorre a qualquer pessoa. Que pessoa? União, Estado Federal e Município, os entes federativos. Aí o artigo 23. Compete, é a competência comum dos entes da União, dos Estados, Distrito Federal e Município, e aí traz uma enxurrada de incisos. Dentre eles, ele vai falar aqui, por exemplo, o inciso 2, cuidar da saúde, da assistência pública, a proteção da garantia das pessoas portadoras de deficiência. Então, quando começou a discussão, quem vai impedir, quem vai limitar o acesso aos municípios, aos estados? Não, tem que ser a União, não, tem que ser o governo, não, tem que ser o município. E, calma aí, cada um cuida do seu quadrado, porque isso é comum. O município cuida do seu, o estado cuida do seu e a União cuida do seu. Óbvio, se a União fecha, o estado fecha, o município fecha, que é o ente maior. Né? Não adianta nada o governador, à época, Cláudio Castro, na época foi o Witzel, falou assim, fecha o estado do Rio de Janeiro. Quem estiver na fronteira com outro estado não poderia passar para aquele município. Então, é uma questão política. Deveria, no caso do Rio de Janeiro, o governador conversar com os 92 prefeitos para chegar a uma questão de consenso. Porque isso cabe a todos. É comum. Aí tem que ter uma ação no STF para que o STF fale que seria isso para todo mundo. Né? Então, vocês vejam aí a complexidade com tudo isso. O artigo 24 continua falando das questões concorrentes, agora na questão legislativa, né? As leis que concorrem entre si, está lá no artigo 24. Eu estou passando direto, pessoal, porque não é a nossa matéria, tá? Nossa matéria é falar do município, só estou mostrando a sequência cronológica do negócio. Artigo 25, ele começa a tratar dos estados. Então, 25, 26, 27, 28, ele fala dos estados. E a partir do artigo 29, ele começa a tratar dos municípios. Aqui no artigo 29 que começa a morar a nossa disciplina. Mas não adianta nada eu saber o artigo 29 seguinte, saber o direito do município se eu não souber do estado, se eu não souber da União. Eu preciso ter essa cadeia. Então, quando o artigo 18 fala dessa separação, dessa organização do Estado em União, Estado, Distrito Federal e municípios, é para trazer uma organização nessa administração pública. Que, na verdade, deveria todo mundo falar o mesmo sentido. Deveria.
uma questão ideológica, mas nem sempre isso ocorre. Dúvidas, senhores? Perguntas? Questionamentos? Falem agora ou calem-se para sempre. Vai terminar a aula agora? Por quê? Já é para terminar? Não, é porque eu acho que sim, mas é porque eu queria te fazer uma pergunta do que você fez lá atrás, mas como eu acho que não é da vontade de todos, por isso que eu queria te perguntar no final da aula. Toda pergunta é vontade de todos. Manda ver. Eu não, é porque eu sou louca pela dívida ativa, né? Então, né, eu acho que eu vou seguir essa área, né? Mas, enfim, você tinha falado lá no início da aula sobre a questão da negativação do nome do contribuinte, né? E aí, eu não sei se eu ouvi direito, mas você tinha comentado sobre a questão da contratação. As pessoas negativadas pelo município, elas não podem ser contratadas por ele? Não, na verdade, nem que não possa. Eu não sei se eu entendi certo. Tem alguns editais de licitação que vedam essa questão, tá? Então, assim, se você é um mau pagador dos seus tributos para aquele ente federativo, como é que você quer ser contratado por ele? Né? A grosso modo, né? Vamos imaginar aqui, você sim, me mas deve... é só pessoa jurídica, né? Exatamente. E aí tem as questões, inclusive, de concurso, tá? E depende, Tá. aí depende de várias questões, né? Você tem um nome negativado naquele concurso, naquele estado, etc., por dívidas, como é que você agora vai se tornar, né? Há essa discussão quanto a isso. Não é uma obrigatoriedade, estou falando de forma abstrata e de forma genérica, né? Pode haver essa possibilidade que isso aconteça. Beleza? Respondido? Entendi. Exatamente, médico, advogado e louco, todo mundo entende um pouco. Exatamente isso. Senhores, dito isso, o formulário já está aqui, tá? Eu peço que os senhores respondam à presença sempre, 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 a partir de agora, pelo formulário. O link já está aí. Já vi aqui que tem resposta, né? Pedi aqui, sair um pouquinho aqui da nossa tela, da nossa aula, né? Já vi que a Luciana, o Ari Dalton, Júlia, André, Carolina, Ana e Ariane já estavam presentes, as suas respectivas matrículas, seus respectivos e-mails. Porque com isso, senhores, facilita e muito a vida desse pobre professor, que às vezes não tem tempo nem para se coçar. Então, para que eu mantenha tudo organizado, a gente sempre fará desta forma, beleza? Eu sempre vou disponibilizar logo no início da aula o link para que vocês façam a listagem da presença. E com isso eu consigo depois lançar nos sistemas, consigo fazer tudo com grande tranquilidade. Tranquilo? Professor, Beleza? Eu não consegui pegar o link, não, tá? Nem tá da aí, presença aí. tá aí no último. Agora O o Aridalto Aridalto botou. acabou de colocar aí de novo, tá? Tá aqui no chat. Coloca Agora lá. eu vi. Não tem problema nenhum. Rapidinho responde isso, porque aí fica sempre organizado, tá? E organização, quem está na nossa bandeira, né? Ordem e progresso. Então, com ordem, a gente chega ao progresso. A gente precisa sempre manter tudo muito organizado. E aí, no chat, vai acabar passando batido, alguma coisa vai passar, e eu posso cometer algum tipo de equívoco com os senhores. Não é esse o objetivo. Beleza, pessoal? Alguém com alguma dúvida, alguma questão quanto àquilo que nós tratamos na aula de hoje? Não, acho que só depois de ler. Só depois de ler? Sempre, né? Na semana que vem, então, a gente já começa falando aí do artigo 29 seguinte da Constituição e depois vamos começar a tratar dos princípios constitucionais ligados à administração pública. E, no caso, a administração pública aí, municipal. Tá? E aí a gente vai passar bom tempo falando desses princípios ligados à administração pública. Depois, daqui a 3, 4 aulas aproximadamente, vamos começar a falar das matérias tributárias e depois, por fim, falaremos das questões do executivo desse município. Beleza? Senhores, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, podem me mandar lá pelo Instagram, né? Se você não está lá no Instagram, @prof.valquer.figueiredo. Vai ser um prazer dividir esse espaço com vocês. Vocês têm aí meu WhatsApp, está franqueado. Mandem suas perguntas, mandem suas dúvidas.
porque a gente vai estar aqui sempre à disposição. No mais, foi um prazer inenarrável estar com vossas excelências. Não, Ariane, é Valquer, por incrível que pareça, né? Esse nome maluco, né? Deixa eu escrever aqui. Não consigo mandar. Agora foi. Prof. Valquer Figueiredo, né? Tá lá franqueado a vocês, a todos. No mais, a gente se vê na semana que vem. Beleza? Forte abraço. Valeu, doutores. Até segunda-feira.